Começa mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara NH. Recebemos hoje a coordenadora do curso de Educação Física da Universidade Fevale, Magali Conrad. O assunto é sedentarismo. Você se considera uma pessoa ativa ou sedentária? Seja bem-vinda, então, professora Magali. Muito obrigada. Aqui nos estúdios da TV Câmara de Novo Hamburgo, falando sobre esse assunto, então, do sedentarismo. Fiz a pergunta ali para os telespectadores se eles se consideravam uma pessoa sedentária ou não, mas para que possam entender melhor o que é uma pessoa sedentária, o que é sedentarismo e o que é uma pessoa sedentária. Bom, o sedentarismo ele é tratado pela Organização Mundial da Saúde como uma nova epidemia, né? E para a gente considerar a questão do sedentarismo, da pessoa sedentária, é aquela que não realiza um mínimo de 150 minutos por semana de atividades físicas moderada ou vigorosa, né? Então isso inclui não somente o exercício, né, que é uma outra categoria, que é o ir à academia, o caminhar e tudo mais, mas outras atividades também, né, do dia a dia, as atividades que a gente realiza em casa, que não são de uma forma intensa, né, ou vigorosa, né? Então também tem esse detalhe. A pessoa que, por exemplo, trabalha o tempo inteiro sentada, né, pode ser considerada mais sedentária do que uma pessoa que tem um trabalho braçal. Exatamente. Caso não realize nenhuma atividade física como essas que você falou. Isso, porque isso é uma questão cultural e histórica, né? Desde a questão da Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica, houve uma diminuição do nível de atividade física das pessoas, que antes era muito mais braçal, né? Um trabalho na agricultura, um trabalho que envolvia deslocamentos, a própria rotina, o hábito das pessoas, né, de se deslocarem a pé ou de bicicleta. Então, essas alterações que nós tivemos nos hábitos de vida, elas também influenciaram para que as pessoas se tornassem mais sedentárias, né? E quais os principais problemas que o sedentarismo pode trazer para o nosso corpo humano, né? A gente fala em corpo, tanto a saúde mental quanto a saúde física, né? Exatamente. A gente anteriormente sempre tinha aquela ideia de sedentarismo, inatividade física vinculada a problemas de saúde físico, né? Como hipertensão, diabetes, obesidade. Mas a gente tem um grande número que a gente não deve esquecer de problemas relacionados à saúde mental. E não preciso dizer que isso tudo foi agravado ainda mais com a questão da pandemia e com o aumento das atividades de home office, né? Que em algumas profissões ela ainda mantém. Então, aquele deslocamento que as pessoas faziam, né, para o seu trabalho, no próprio ambiente de trabalho, circulando entre setores, conversando com outros colegas, na atividade mais individualizada em home office, ela acentuou essa ausência aí de maiores movimentos, né? Professora, você tem dados de antes e depois da pandemia para que a gente possa comparar, né, se teve ou não aumento na questão do sedentarismo em porcentagem? Sim, nós temos dados de 2018 que indicavam que 23% da população adulta era sedentária e 81% dos jovens... Isso no Brasil? No Brasil, no Brasil, de 11 a 17 anos. Então, 23% adultos, 81% jovens. Depois, agora em 2022, nós temos os dados, se não me engano, é 47% da população adulta e 84% da população jovem, então índices de sedentarismo. Então isso é um trabalho que exige um olhar em especial, né, para essa situação. As pessoas, então, elas se desacostumaram com o isolamento social, né? Não somente a realização de exercícios físicos na academia, porque tudo era fechado, sim, né? Mas, inclusive, teve uma época que pessoas que nós recebemos virtualmente aqui no programa começaram a falar para caminharem um pouco, para arejar a cabeça, quando foi começando a abrandar um pouco a pandemia, né? Então, mas durante muito tempo as pessoas ficaram totalmente reclusas, né? Então, isso se reflete nesses dados que você trouxe? Exatamente, a pandemia ela agravou, mas a gente tem que atentar que os índices anteriores eles também eram elevados, principalmente entre os jovens. Então, claro que a pandemia teve um fator preponderante muito grande, até porque naquele início ali de abre e fecha, também se tinha algumas contradições ou sobre o caminhar na rua mesmo, né, com o uso de máscara, o quanto que isso afetava também a saúde, sem máscara, o quanto que tinha de riscos. Então houve uma grande apreensão nesse momento, né, e a partir do momento em que as coisas começaram a
ter maior clareza, né? Estabilizar não porque demorou para estabilizar o momento da pandemia, mas uma maior clareza quanto à relação dos benefícios do exercício físico, né? Aí sim começou a ter um movimento de retorno. Em contato com profissionais que possuem academia, muitos relataram que houve um retorno das pessoas mais velhas, né, para a academia, idosos mesmo, pessoas com comorbidades, que os médicos diziam, é preferível tu ir para a academia num local em que tu te sinta seguro, que tenha cuidados sanitários, que tenha a exigência do uso de máscara, do que ficar em casa, porque os riscos para a tua saúde vão ser piores, né? Então é melhor tu te movimentar com saúde do que ficar em casa com medo de que vai ter contaminação e coisa e tal, né? Então... Aproveitando essa questão dos idosos, né, a gente vem percebendo que a expectativa de vida, a longevidade, né, do povo em geral, não só do brasileiro, mais das mulheres do que dos homens, essa expectativa vem aumentando. Isso é reflexo de que os novos idosos, eles têm uma vida física, assim, né, de exercícios ou mais ativa do que os idosos de antigamente? Sim, em termos de exercício, sim, né? Se a gente comparar com os idosos de antigamente, eles trabalhavam por mais tempo, tinha bastante o trabalho da questão de, não só na agricultura, mas as pessoas tinham a horta na sua casa, então cortavam grama, né? Então, era uma rotina de atividades mais intensas, né? E hoje nós temos as pessoas aí que elas entram, digamos, numa fase de aposentadoria e procuram grupos, né? Até pela questão da convivência. Porque daí tem também um distanciamento maior em relação aos filhos, netos, aquele convívio familiar que se tinha antes não é mais tão intenso, né? Então vão procurar os grupos, vão fazer exercício físico de acordo com as políticas que são oferecidas ou de forma particular também, mas há um incentivo maior, né? Porque se sabe que o exercício físico é uma forma não medicamentosa da gente também cuidar da nossa saúde, né? Então tem todo esse aspecto, tanto lazer, socialização, quanto à saúde também. Outro dado que você trouxe foi em relação aos adolescentes, aos jovens, né? Mas a gente percebe, também fizemos diversos programas sobre as crianças, né? E o uso das telas, sim, especialmente um uso muito exacerbado das telas, né? Como evitar, por exemplo, como os pais podem agir, qual a importância disso, né? De já se estimular a atividade, né? Para que não se torne um jovem ou um adulto sedentário. Bom, tem um papel muito importante dos pais nesse sentido, inclusive em dar o exemplo, né? Então, daqui a pouco fazer alguma atividade em família, em conjunto, um andar de bicicleta, uma caminhada no parque, né? Uma caminhada na rua. A gente perdeu um pouco daquilo que se via antigamente do pai jogando bola com o filho, né? Então, os espaços, eles estão reduzidos, né? Mudou muito a questão do estilo de vida, o modo de viver, então isso é um fator importante. E eu vejo também muito importante nesse sentido, falando de crianças e jovens, o papel da escola, né? De incentivar também as brincadeiras, não ficar só concentrada nos jogos coletivos, que muitas vezes acabam excluindo. Então, procurando alternativas para fazer com que essa gurizada se movimente, que ela pegue o gosto, né? Em que ela resgate também outras brincadeiras que se faziam na infância, de tempos atrás, para que possa vivenciar diferentes formas de atividades, né? E aí ter esse controle dos pais também em relação ao tempo de tela que as crianças elas acabam ficando. Então precisa ter alguns limitadores aí. Muitas vezes a gente vê crianças de 10, 11 anos que já têm o seu próprio celular, os pais trabalham fora o dia inteiro, então não tem um controle em relação a isso. Mas no momento em que os pais estejam juntos, presentes, seria importante resgatar esse convívio familiar e uma prática de atividade física prazerosa em conjunto, né? E também dar o exemplo, né? Com certeza, né? Às vezes a gente pede que o filho vá ler um livro ou vá fazer alguma outra coisa e o pai, nesse tempo, está ali o tempo inteiro, ou assistindo no jornal ou no celular também, né? Qual a tua opinião sobre aquela polêmica que teve de diminuição do número de aulas de educação física nas escolas? Então, é um assunto bem Como, né, importante, professora, né? de educação, já que a gente tocou nesse assunto. Enquanto coordenadora do curso também, defendendo essa área, né, é algo que cada vez mais a gente tem aquela dicotomia corpo separado de mente. Então, encher as crianças com atividades aí intelectuais, né, em detrimento do pouco uso do corpo, digamos assim, né?
Então, para pensar, né? A gente quer que a criança estude, que ela seja inteligente, que ela depois vire um médico, vire não sei o quê, mas se ela não tem uma vivência corporal, né? Não trabalha com a sua motricidade de uma forma ampla, de uma forma fina, uma pessoa que tem uma pouca bagagem de movimentos, como é que depois ela vai fazer uma cirurgia, né? De ter que ter o domínio da sua motricidade, ou ficar horas ali numa cirurgia, ou outras atividades que requeiram, né, uma certa habilidade que passa pelo corpo, né? A gente não pode separar corpo e mente. Então, agrava ainda mais esses dados que nós temos, né, do sedentarismo entre os jovens, havendo uma diminuição no momento em que a prática corporal nas suas mais diversas manifestações, mas principalmente aquele momento ali ele tem que servir como um incentivador para o momento que a criança não está na escola, né? Então, se eu oferecer uma diversidade de situações, incentivar para que a pessoa ela tenha uma vida mais ativa, né? Nós temos dados aqui da Organização Mundial da Saúde de 2022, que traz que o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolver doenças cardíacas, como você falou, obesidade, diabetes e outras, né, não transmissíveis até 2030. Essas doenças seriam as principais consequências, então, do sedentarismo? Exatamente, né? Toda essa questão aí das doenças crônicas não transmissíveis, os números elevados, aliado à falta de exercício físico com as questões de alimentação. Sempre é uma dupla que anda junto, né? Então a gente vê também muita questão do fast food, agora a moda dos burger, né? Então tudo isso aliado com o sedentarismo é uma bomba relógio, né? Então a gente precisa ter um olhar atento sobre isso, né? E ver esses dados. Há pouco eu vinha escutando na rádio sobre a questão, eu não consegui pegar a informação por inteiro, mas era o seguinte, em relação ao número de mortes, né? Se antes era 2 para 100 casos, agora 4 para 100 casos, né? Então, em relação a quem pratica exercício físico com regularidade, então tem uma diminuição aí de 50% aí de risco, né? Em relação a isso tudo. Mas como bem tu falaste, né, não é só as doenças crônicas não transmissíveis, aquelas usuais que nós sempre entendemos como obesidade, diabetes, né, mas também a questão da saúde mental. E haja visto o que nós temos de dados aí também, referentes à pandemia, do quanto aumentou o consumo de medicamentos para ansiedade, para depressão, né, então tudo isso também poderia estar em diminuição com a prática regular de exercícios físicos, né? Porque a prática de exercícios, ela libera hormônios, né, que ajudam nessa questão da felicidade, do bem-estar. Às vezes a pessoa pode dizer, mas eu cheguei do trabalho, eu estou cansada, eu quero me sentar. Sim, é uma briga, uma resistência que a gente precisa vencer, que no momento em que tu for fazer uma atividade física, né, de uma forma que tu consiga movimentar teu corpo, tu vai estar produzindo ali uma série de hormônios que não vai te deixar um cansaço depois, sim, mas é um cansaço gostoso, né, porque tu vai estar com o corpo em movimento ali, vivenciando aquele momento todo ali. Tem um card rolando nas mídias sociais que traz a atividade física não é só para o emagrecimento, olha tudo que ela causa no teu corpo, né? Tudo que ela traz de benefícios, né? Então não é só a questão de não adoecer, né? Mas inúmeros outros benefícios, aliado a uma alimentação saudável, né? Exatamente. E quais os outros elementos que você poderia destacar, assim, para que aliado ao exercício físico, a uma alimentação, né? Tornaria a pessoa com uma qualidade de vida melhor? A questão da socialização, né? Que ela é importante também. E mesmo assim, estávamos falando antes da questão da tela, né? Às vezes a gente vai num restaurante e vê um casal ou um grupo de amigos e cada um está no seu celular. Então, que interação 100% eu estou ali presente, se eu estou conversando contigo, mas também estou dando atenção aqui para 3 ou 4 outras situações, né? Então, essa questão do lazer, né? Da saúde, do exercício, da alimentação, ela é fundamental, né? Então... E o que acontece com o corpo, né, e com a mente, a saúde integral de uma pessoa sedentária, assim? Então, a pessoa que é sedentária, ela acaba não percebendo o quanto de sedentarismo ela tem ali acumulado, digamos assim, o quanto ela tem se tornado, o quanto que ela vai perdendo de resistência, né, da sua saúde física em geral, né? Porque ela está naquele ciclo vicioso. É bom, eu me sento ali, eu assisto TV, ou eu vou para a tela,
e daqui a pouco eu não consigo mais fazer uma outra atividade rotineira, eu não vou até a fruteira ali a pé porque é muito cansativo, né? Então ela não consegue perceber que ela está numa decrescente, né? Nós já estamos numa decrescente desde o momento em que nascemos, que é num processo de envelhecimento. Agora tem um processo de envelhecimento saudável e tem um processo de envelhecimento na qual não se observa essas questões da alimentação, do exercício, como a gente vem enfatizando aqui, né? Tem exercícios ou alguma atividade que pode ajudar no início, por exemplo, a pessoa que é sedentária, a não ser mais uma pessoa sedentária ou ir se tornando ativa aos poucos, né? Porque de repente, não vou me inscrever em 1001 coisas, né? O que pode facilitar para que vire um hábito saudável, né? Em vez de só uma temporada? Bom, então, a primeira coisa é levantar do sofá, levantar da cadeira, e a atividade mais democrática, né, que a gente tem é a caminhada, né? Então começar caminhando, trocando hábitos de daqui a um pouco não pegar o elevador, né? De descer um ponto antes em relação a ir para casa ou ir para o trabalho, dar uma caminhadinha, né? Fazer essas pequenas substituições, mas enfim, começar caminhando, dar o primeiro passo e aí vai, né? E aí a gente pode se afastar um pouco da zona urbana também, quando possível, né? Ir para um parcão, ir para uma zona rural. Mas claro, se daqui a um pouco não tenho recursos para isso, vou procurar dentro do próprio bairro mesmo, ruas que não sejam tão movimentadas, mas ao mesmo tempo seguras, em que eu possa fazer essa minha caminhada. Convidar um vizinho, convidar um amigo, então são coisas que auxiliam a potencializar, a não me fazer desistir e experimentar diferentes atividades. A gente precisa ver alguma coisa que realmente nos dê prazer, né, e procurar fazer. E tudo é uma questão de mudança de hábito. A gente tem, assim, quando nós fazemos atividades de forma contínua por pelo menos 21 dias, né, a tendência em nós permanecermos ela é maior. Agora, querer assim, eu não faço nada, eu vou me matricular na academia, eu vou fazer um plano de 1 ano, né, porque daí me atrai, eu vou me obrigar a fazer, não adianta. Tem pessoas que pagam 1 ano e depois lá do 2º, 3º mês param e azar, né? Então, a gente precisa ter persistência, procurar aquilo que nos dê prazer, que a gente consiga ter um mínimo ali de continuidade, né? Claro que, é prazeroso eu ficar sentada no sofá olhando série? Não, então eu não vou querer fazer isso. Não, mas a gente precisa também buscar outras atividades ali, que pode ser uma dança, pode ser musculação, pode ser um funcional, né? Pode ser uma caminhada entre amigos. Então tem que buscar alguma alternativa e se mexer, né? É comum a gente ouvir relatos assim de pessoas que dizem, eu estava com tanta dor no corpo, estava me sentindo tão cansada, muita dor nas costas, e daí que começa a praticar algum tipo de exercício físico e essas dores, né, vão diminuindo. Exatamente, né? Porque o corpo ele está parado, né? Então ele começa é que nem porta que a gente não abre com muita frequência. Quando vai abrir, um pouco começa a ranger, tá mais difícil, né? Então a gente precisa botar o corpo em movimento, porque essas próprias dores, que talvez elas sejam impeditivas, não, eu não vou ir porque eu tenho muita dor na lombar. Não, mas com a atividade adequada, com a orientação profissional, elas vão indo se dissipando, né? Então o corpo vai começar a se movimentar. Claro que no início a gente tem aquelas dores, eu tô com uma dor aqui que eu não tinha antes. Sim, estás mexendo a musculatura que antes não movimentava, né? Então, tudo é um processo de adaptação. Nosso corpo ele precisa se adaptar, né? Falando um pouquinho sobre a questão de outros fatores, por exemplo, se o fator genético da pessoa, ele pode tender a algum determinado grupo ser mais ou menos prejudicado pelo sedentarismo. Sim, quando nós temos questões genéticas, elas têm, digamos que 50% de influência sobre o indivíduo. E outros fatores, eles são modificáveis, que aí entra a questão dos hábitos de saúde, o estilo de vida, né? Então, se eu tenho pais cardíacos ou hipertensos, eu posso ter uma tendência? Posso, mas eu tenho a questão da alimentação, do exercício físico, dos meus hábitos de vida, que são questões modificáveis. Então, tudo isso eu consigo dar uma quebra. Mesmo meus pais, né, digamos que sejam hipertensos ou diabéticos, com a prática de exercício físico, essa questão vai reduzir também, como eu falei anteriormente, né? A gente tem aí o exercício como uma atividade física, né, como algo não medicamentoso para o combate às doenças crônicas não transmissíveis, né? No dia 10 de março, a gente comemora o Dia Mundial
de combate, então, ao sedentarismo. Sim. Né? Qual a importância dessas campanhas, né? E o que mais poderia ser feito pelo poder público para que o sedentarismo não fosse mais uma realidade tão presente na vida dos brasileiros? Então, isso é muito importante, né? O poder público, tanto o legislativo quanto o executivo, tem um papel fundamental em relação a isso. Nós temos políticas públicas federais, né, que necessitam de uma maior implementação nos municípios, alguns já têm implementados, outros ainda não, que é pensar no profissional de educação física para atuar nas unidades de saúde, como uma forma tanto preventiva, quanto também junto aos grupos de hipertensos, de diabéticos, de obesos, né? A população em geral ela tem aquela visão, eu vou no posto de saúde e eu quero ter um atendimento médico. Mas a gente precisa quebrar um pouco essa lógica, porque investir na prevenção é muito mais barato, um custo menor do que investir na solução, né, na medicamentalização dessas doenças todas, né? Então isso é uma questão importante. E essas campanhas como Dia Nacional. Dia Nacional. Mas eu acredito que o mundo inteiro, Sim, né, sofra com esse problema do sedentarismo. Essas datas temáticas do sedentarismo, o Dia do Coração, o dia do desafio, né? Sim. Que ele iniciou com essa prática, então tudo isso são datas importantes para dar aqueles start, para dar aquelas estimuladas. Então é bom que tenham várias datas ao longo do ano para que a pessoa não esqueça, hoje é o dia de combate ao sedentarismo, vamos cuidar, vamos subir aqui os 5 andares da Câmara de escada, né? Vamos fazer uma campanha em relação a isso. A própria questão de ter murais e ter cardzinhos que vão estimulando isso, começa a chamar a atenção da pessoa. Poxa, olha aqui, ó, semana passada eu vi isso, agora eu vi aquilo. Várias informações que vão trabalhando ali no subjetivo, né, e vão contaminando de forma positiva que os indivíduos eles comecem a pensar e a observar em relação a isso. Então é fundamental que tenha esse envolvimento, esse engajamento dos poderes públicos, né, e que as pessoas, as organizações, elas estimulem isso e fiquem atentas para que a gente consiga reverter isso, né? Um bom exemplo são essas academias ao ar livre, né, que é resultado de ação de lei, né, que as pessoas que não têm condições de se exercitar, não têm condições de pagar academia, os mais idosos que gostam de caminhar, né, têm essa opção de estarem se exercitando nesses locais, né. Mas aí é importante também a gente ter a orientação, né. Porque o que acaba acontecendo é que essas academias ao ar livre, elas se tornam um parquinho de diversões, né? Que muitas vezes as crianças ocupam e ficam lá se movimentando. Por mais que muitos municípios tenham alguns cartazes, alguns quadros orientando, né? Ela é diferente, a academia ao ar livre é diferente da academia pública de saúde, que ela funciona junto num prédio, geralmente junto a uma unidade de saúde, que tem outros profissionais ali envolvidos, né? Que é algo mais direcionado, né? Que tem orientação, né? Então, se nós tivermos essas academias ao ar livre, sem uma orientação, sem um cuidado, também a gente pode estar, ao invés de auxiliar, as pessoas podem se lesionar, né? Tem que ter um cuidado da manutenção, então tudo isso tem que ser um olhar muito atento também, né? A mudança de pequenos hábitos, você citou ali aqui os 5 andares da Câmara, mas começar devagarinho, né? Isso, pode ser. Em vez do elevador, pega as escadas, né? Ou utiliza as escadas, é super bom para fazer exercícios, exatamente, né? Não precisa começar com 5 andares, tá? Mas começa devagarinho, que já é um bom sinal. Então, para que a pessoa deixe de ser sedentário, de ser considerada sedentária, ela tem que praticar algum tipo de atividade que mexa o corpo por mais de 150 minutos na semana. De forma moderada ou vigorosa. Tá. E agora, então, para encerrar nosso programa sobre esse assunto, eu vou pedir para te deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro, também pelo YouTube aqui da emissora legislativa, né? Sobre a importância, então, de mexer o corpo e dar um chega para lá no sedentarismo. Muito bem, bom, o nosso corpo ele é feito de movimento, né? Então nós precisamos movimentar essa que é uma máquina muito bem elaborada, né? Como alguns dizem, então precisa estar em movimento para ter um melhor rendimento, né? A gente começa a circular e começa a se sentir melhor, então aos poucos vai sentindo todos esses benefícios aí e a ideia é essa, é se movimentar, né? Como os nossos antepassados faziam com maior propriedade,
para que a gente consiga reverter esses índices aí que são alarmantes e que só tendem a piorar se não for feita alguma coisa nesse sentido. Muito obrigada, professora Magali, então, pela sua presença aqui no Vitalidade, falando sobre sedentarismo, né? E como as pessoas podem reverter esse hábito, né? E passar a ter hábitos mais saudáveis de exercício físico para trazer uma melhor qualidade de vida. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. Encerramos por aqui o bate-papo sobre sedentarismo com a coordenadora do curso de Educação Física da Universidade Fevale, Magali Conrad. O programa será reprisado na programação da TV Câmara NH, canal 16 da Claro, e também pode ser acessado pelo YouTube. Um abraço a todos e até o próximo Vitalidade.